e o início da década de 80, na realidade. E aí eu fui para o Rio e pesquisar e encontrei o Aldo Pereira, que ele tem um livro que é A Breve História da Aviação Comercial, e ele foi assim uma inspiração para mim, uma pessoa que me abraçou no sentido de, olha, você vai conseguir, você vai encontrar material, e sempre me dava muita força, que tudo que ele sabia, ele tinha voado na Condor, que depois virou Cruzeiro do Sul, e ele lembrava, né, em 42, quando ele voava o Junkers 52, de fazer patrulhas no Atlântico, porque o governo federal ele obrigou todos os aviões que faziam o trajeto em cima dos portos, né, no litoral brasileiro, tinham que olhar se tinha algum submarino, porque o submarino tinha que subir, né, para poder entrar ar e tal. E muitas vezes o mar muito claro também, principalmente no Nordeste, eles dava para enxergar do avião. E se o piloto enxergasse, ele era obrigado a reportar isso, né? Ele tinha que fazer, quando ele chegava no aeroporto, ele tinha que reportar para a Marinha poder fazer vigilância, né, daquele submarino. Aí essas histórias eu me encantei, assim, eu gostei muito de saber sobre isso e eu queria encontrar, né, documentos, coisas que me dessem mais respaldo. Só que, claro, que na Varig, na época, eu fui lá e foi portas totalmente fechadas, eles não queriam nem ouvir falar. Eu me lembro do comandante Carlos Homerich, que ele disse para mim, olha, até que tem um fundamento aí, isso aí que você está falando, mas ninguém aqui vai falar nada para você. E eu fui desistindo aos poucos, né, e buscando outras fontes. Hoje em dia tem muita fonte nos Estados Unidos, na realidade, né, os historiadores mais estão encontrando algumas coisas por lá, né, é mais fácil encontrar lá do que encontrar aqui. Então, a gente já sabe alguma coisa, da Varig muito pouco ainda, né? Eu sempre tenho sonho de que, quando aquele museu estiver arrumado e tiver mais acessível, a gente consiga achar alguma coisa que explique melhor nessa situação, mas da Condor eu realmente encontrei, né? Inclusive os nomes dos funcionários que foram desligados porque eram alemães, e isso foi uma coisa muito interessante, aconteceu ainda o ano passado. Eu publiquei no meu livro está online, assim, então qualquer um pode acessar, e uma pessoa da Alemanha acessou e encontrou ali um parente, mandou um e-mail para mim e tal. Eu achei super interessante, né, como que aquilo que estava perdido num arquivo lá no Rio de Janeiro, depois de um tempo foi para minha dissertação. Aí depois eu demorei muito tempo para publicar o livro, muito tempo, assim, fui deixando, né, fazendo outras coisas. E aí, quando o livro foi publicado, ele realmente tem uma circularidade, né, as pessoas começam a ver. Então, a minha entrada é uma entrada acadêmica, na verdade, né, pelo lado da história, mas eu hoje já estou me considerando assim meio da máfia da aviação, porque eu conheço muita gente, né? E todos são muito amigos, muito generosos, mas o meu ingresso foi pelo Aldo, né? E depois eu trabalhei junto com o comandante Dexheimer, né? O comandante Dexheimer era do curso, ele foi um dos fundadores do curso de Ciências Aeronáuticas, e nós trabalhamos juntos no curso 20 e poucos anos. Eu me lembro assim do Dex chegar de voo para dar aula, e daí da gente conversar, tomar cafezinho no bar, e ele sempre tinha uma história nova para contar. Na época ele voava o DC-10, então e só tinha destinos maravilhosos. Uma semana ele ia para Nova York, a outra semana ele ia para Paris, a outra semana ele vinha contando que ele tinha sei lá, ido para Madrid, e assim ele ia, sabe? Então era muito bacana essa convivência, e foi durante muitos anos, e então eu aprendi muito com ele, muito com o Riete também, que às vezes aparecia no curso, com o Luiz da Gama Mor, foi meu colega também, agora ele está na TAP, né? Eu acho que até já saiu da TAP, mas
ele foi embora com o Fernando Pinto. Então, eu comecei a conhecer também essas pessoas, né? E na minha pesquisa, eu sempre procurei, né, vamos dizer assim, fazer entrevistas, né? Então, eu tenho muitas entrevistas guardadas com essas personalidades, né, vamos dizer assim, da aviação brasileira. Foi por aí que eu ingressei. Não foi uma questão assim de afinidade com o avião mesmo, é mais via história da aviação. Nossa, muito legal. Como falaram aqui no chat, é uma aula mesmo, poder ouvir tudo isso só me encanta mais. Uhum. Já quero pegar o seu livro online ali e começar a vê-lo. E contigo, comandante Kalina, como foi a entrada na aviação? Nossa, eu sempre penso assim, qual idade eu tinha quando me apaixonei pela aviação? Eu não consigo identificar, eu sei que eu era muito pequena, então, desde que a minha família costumava ir para o aeroporto receber parente, eu ficava assim, hipnotizada, né? E era isso que eu queria fazer. Meu irmão caçula e eu, a gente gostava de ir para o aeroporto adivinhar modelos dos aviões, a gente foi para o clube fazer aeromodelismo, então, eu acho assim, 12, 13, não sei. Com 14 eu falava, é isso que eu quero fazer. Eu falei com meu pai, ele, mas isso não é coisa para mulher. Eu falei, será? Né? E realmente não tinha ninguém no Brasil, mas eu mantive essa ideia, essa paixão viva e fui atrás do meu sonho. Né? Fiz um caminho longo, né? Fui estudar nos Estados Unidos, meu segundo grau, ensino médio, né, gente? Eu sou da época do segundo grau. E quando eu voltei é que eu comecei a trabalhar, daí é que eu pude fazer meu voo de descoberta, né? Fui trabalhar na Varig ainda em terra, depois fui ser comissária, enquanto eu fiz minhas carteiras de voo. Então, é uma história um pouquinho longa, mas o objetivo nunca saiu da minha cabeça, né? O foco, a persistência, né? Não sabia muito bem qual era o caminho, nem se eu ia conseguir, né? Porque não sabia nem se tinha mulher piloto realmente trabalhando no Brasil, né? Então, quando as meninas da VASP ingressaram, eu era comissária na Varig, eu fiquei tão feliz. Falei, bom, se na Varig eu não consegui, pelo menos na VASP eu consigo. E na Varig não tinha mulher, realmente existia um bloqueio. Eu acho que o pessoal já sabe da história. Mulher não era permitida ser admitida como piloto na Varig, pela liderança na época, né? Isso foi em 1990, quando eu fiz a prova. Foi a primeira vez, naquele ano, que a seleção foi feita de uma maneira completamente neutra, onde todas as meninas, nós éramos 5 candidatas, fomos tratadas como qualquer outro candidato, né? E o comandante Yet foi quando ele assumiu a diretoria de operações, né? Mudou o presidente anterior tinha falecido, então toda essa nova geração, principalmente o comandante Yet e o comandante Exheim, foram as pessoas chaves que queriam muito que fosse mudado esse tipo de preconceito, né? Vamos falar aí a palavra. Porque não existia um motivo científico, né, tecnológico, fisiológico, zero. Né? Até na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, que você pode falar, mas os aviões não tinham sistema hidráulico. Na Segunda Guerra, né, quantas mulheres voaram os aviões, né, os B-17, B-29, aviões de transporte, elas não participavam das guerras na parte de combate, mas faziam transporte, né, de equipamento, de aviões, traslado. Isso sim, era um momento que você não tinha toda essa tecnologia que a gente tem, e mesmo assim elas estavam voando. Imagina na década de 90, que você tem sistema hidráulico, pilota com a ponta dos dedos, e é muito mais simples, né? Então, mais ou menos isso, falando assim, num resuminho, se é que dá para resumir. Nossa, muito legal essa experiência, né? O ambiente da aviação é incrível, né? É apaixonante. Uma vez que a gente entra, é difícil a gente querer sair, né? E que bom dizem que é um vírus, né, pessoal? Aerocox. É um vírus. Eu digo assim, eu não sei como é ser alcoolista, né? Mas eu acho que é um vício assim tão grande, né? Eu me sinto assim atrelada à aviação e também não consigo nem me imaginar fora dela, assim. É incrível. Mas é uma área tão linda que qualquer pessoa pode curtir, né? Você não precisa É. só ser piloto, né? Você pode ter tantas profissões como hoje, né? No seu dia. Parabéns, Carolina, por ser Muito controladora obrigada. de tráfego. Parabéns a todos os seus colegas. Aliás, é uma das áreas das mulheres na aviação onde tem mais mulheres, além das Sim, comissárias, controladoras de tráfego aéreo. Isso sim, para a gente é uma alegria, né?
Ai, que bom, fico muito feliz em ouvir isso. Realmente somos muitas mulheres hoje. Não sei precisar a quantidade de mulheres que temos, né, no tráfego aéreo, mas sei dizer que somos muitas. E nos deixa muito feliz ter esse reconhecimento também, né, de estarmos É, nessa área. eu fico feliz, porque a gente, né, vendo as meninas fazendo o que elas quiserem, né, não tem que É, ter nenhuma restrição, porque não existe um motivo, né, real, existe exato, oportunidade. Se você der as oportunidades e elas puderem ser tratadas como qualquer outro candidato, ela vai fazer as provas, ela passa e ela se realiza. exato. Por que que a mulher vai ficar frustrada, né? Ou os homens também, qualquer pessoa que sonha com a profissão. Se é isso que ele quer fazer, vai atrás do sonho, que tudo é possível. Exato, exato. E é bem isso que tu falavas, né? Eu via o meu pai ir viajar, eu ia acompanhá-lo, né, até o aeroporto aqui, o Salgado Filho, ficava naquela, vi o avião, né, e nunca imaginei, minha família não é do ramo também, né? Então, assim, hoje poder trabalhar nessa área e poder ter esse contato, né, na universidade é algo incrível, assim. Então, é muito, muito proveitoso. E fico muito orgulhosa, viu, Kalina, de pegar um avião e ter uma mulher como comandante. É algo que me emociona. Quando eu entro e vejo uma mulher ali na cabine, isso não tem preço. É muito bom ver a representatividade, né, nessa E área. por causa, justamente por isso que a gente criou o Grupo Aviadoras em 1998 e aí fundamos a associação agora há 3 anos, a Aviadoras Amadas, para aumentar o número de mulheres, né, na aviação, principalmente como piloto. O mundo, até hoje, tem um índice muito baixo, são só 5% a média de pilotos de linha aérea, né? Estados Unidos, que é um país que tem muitas mulheres, é apenas 5% também. E o Brasil é menos da metade, é 2%. Então, se a gente conseguir incentivar, mostrar o caminho, né, mentorar, guiar, quem sabe a gente consiga chegar à metade, né, no mundo inteiro. Por que não? Se a metade da população é feminina, por que que a metade dos trabalhadores daquela área não podem, né, não possam ser femininos? Não entendo isso. Aí muita gente fala, mas mulher não quer ser piloto. Não é bem assim. Às vezes falta de incentivo, de oportunidade, de pessoas mostrarem que elas podem ser o que elas quiserem. Às vezes encontrar uma pessoa que seja um ídolo, uma referência, né? Olha, se ela conseguir, eu consigo, né? Eu tive as meninas da VASP como minhas ídolos, então a gente criou o grupo nas nossas reuniões, que eram encontros nacionais das aviadoras, né? Uma vez por ano, às vezes 2 vezes. Tinha meninas que chegavam lá e falavam assim, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então todo mundo que estava ali estava se espelhando em alguém, e a gente está ali para justamente mostrar que tudo é possível. E os obstáculos que você encontra, a gente já encontrou, a gente já superou, mostrar o caminho, né? Quais são as técnicas, que às vezes tem que aprender uma técnica, né? Como é que você faz para sair de certas situações, ou o seu comportamento, a sua linguagem corporal, né? O seu profissionalismo, tudo isso passa uma mensagem, né? Então, se a gente mantiver o nosso foco, o nosso profissionalismo, tiver calma, né? Com elegância e tranquilidade, como o pessoal fala na aviação, vai dar certo. Não se pode deixar afetar, né? Pelo comentários, de vez em quando uns comentários bobos, né, que é infantilidade, é preconceito e tudo mais. A gente tem que fazer de conta que a gente tem uma armadura e não ser atingido por nada, né? Essa é uma técnica que eu incorporei para mim, inclusive lá na Emirates, principalmente. E falando sobre isso, né, tem uma pergunta aqui, até vou direcionar a você. Você já chegou a passar por alguma situação no local de trabalho, pelo fato de trabalhar num país com uma cultura tão diferente como lá nos Emirados Árabes? Pois é, a Emirates, né, a gente fala Emirates em português, né, vou falar igual como a gente fala no Brasil, que se fosse para falar lá é Sim. Emirates, mas é Emirates que a gente fala. Na época que eu queria muito ingressar na empresa, eles não tinham mulher, então levaram 3 anos para eu conseguir entrar. Eu fiz a minha inscrição em 2003, eles só me chamaram em 2006, porque eles não tinham a menor vontade de incorporar a mulher, eles não estavam preparados, não tinham essa ideia de que eles poderiam ter esse tipo de mão de obra qualificada. Até que eles viram outras empresas tendo
essa mão de obra qualificada, e eles precisando de pilotos, eles começaram a repensar. Então, levou mais ou menos esses 3 anos, né, para eles se adaptarem. Então, essa foi a maior dificuldade, foi você ter uma porta aberta para você poder realmente fazer a sua seleção e fazer todos os testes, né, foram quase uma semana de seleção, para você mostrar que você tem a competência dos outros colegas. Então, essa é a maior dificuldade. Se todo mundo der a oportunidade, esse primeiro grande obstáculo já não vai existir. Depois, a cultura, né, tem toda uma adaptação que eles tiveram que fazer, a cultura muçulmana, a religião muçulmana, né? A lei do país é da religião muçulmana, a lei Sharia. Então, os locais, as árabes, por elas terem essa rigidez da cultura e da religião, elas têm que se comportar de uma forma, e nós chegamos, né, as estrangeiras, as expatriadas, chegam e eles não sabiam nesse momento como é que eles deveriam tratar a gente. Então, na minha seleção, houve perguntas que eles faziam sobre como é que eu ia fazer se eu tivesse eu era copiloto, fosse voar com um comandante árabe que não quisesse voar com a mulher. Porque eu não sou da família dele, pela religião deles, a mulher só pode estar no ambiente fechado com um homem se for da família dela, marido, pai, irmão. Então, se ele não quisesse voar comigo, ou por causa da religião, ou porque ele não queria uma mulher na cabine. Essa foi uma pergunta extra que eu tive, que ninguém teve lá, e eu tive que responder da melhor forma possível, que no meu caso era, olha, eu estou aqui como uma profissional, fiz todo o processo seletivo, todo o treinamento, estou aqui completamente apta. Se ele não quer trabalhar comigo, aí o problema não sou eu, é ele. É um problema dele, que aí a empresa vai ter que resolver, não é comigo. Estou aqui para fazer meu trabalho, com minhas listas em dia, prontinho. Então, esse foi um obstáculozinho, que era você ter que encarar esse tipo de situação. E nós, né, estrangeiras, não tínhamos esse problema de estar num espaço fechado com um homem. Mas, aos poucos, eles foram se adaptando, inclusive as árabes que ingressaram, que são cadetes, né, elas fazem o ensino médio, os meninos também, e eles fazem o Enem da Emirates. A Emirates treina eles, dá carteira né, do zero para eles fazem todos os cursos no curso de formação de ciências aeronáuticas da Emirates, e eles vêm de 18 para 21 anos, estão voando lá o 777, o avião que for com 200 e poucas horas, vão fazer uma instrução longa, tal. As meninas já tem 7 cadetes árabes voando, elas estão num ambiente fechado com um homem que não é da família, então elas já romperam esse probleminha que eles tinham, né, de como gerenciar. Então, isso para mim já foi uma grande conquista para elas, e até porque a gente não está num lugar fechado, né, tem 400 pessoas atrás da gente, mais de 400 pessoas, então é só uma porta, né. Então, esse tipo de coisa aconteceu quando eu era copiloto. Eu já voava o 777 na Varig, então, para mim, voar o 77 na Emirates foi muito tranquilo, né, muito tranquilo. Todos os testes, todos os exames que eu tinha que fazer, só tinha que ter muita paciência, porque era uma novidade para essas pessoas que estavam voando comigo. Então, eu só tinha que ter paciência, deixar eles se adaptarem, se ajustarem, verem que eu sou um profissional como qualquer outro. E quando eu fui ser comandante, foi a mesma coisa. Eles não tinham uma comandante mulher ainda, fui eu fazer a seleção para comando, a instrução para comando, voar com um copiloto, que nunca tinha voado com um comandante mulher. Então, esse tipo de coisa, né, você tem que ter muita calma, né, muita paciência, porque não é você, né? Você sabe o que você está fazendo ali, você né, confia, tem tranquilidade, tem profissionalismo. Agora, eles é que estão se ajustando, então tem que ter muita paciência. Só teve um caso de um copiloto que estava muito, muito, muito frustrado de estar ali naquela tripulação comigo. Mas é porque ele tinha outros problemas, não só com mulheres, mas com relação à profissão dele mesmo, mas eu tive que ter um pouquinho mais de jogo de cintura. O CRM teve que ir um pouquinho além do normal ali com ele. Ele não estava feliz de ter uma comandante mulher, mas a gente está aqui como profissional, né? Não importa o que a gente é, né? Azul, amarelo, preto, branco, homem, mulher, não importa. O avião não sabe quem é que está atrás do manche, né? Você está ali fazendo o voo com segurança e eficiência, e não importa quem é que está ali atrás. Não importa que você seja um bom profissional, de preferência mais do que bom, né? Para fazer um resultado super, super bom para a empresa. Mas, fora isso, não tive mais nada assim que eu possa falar, assim, de eventos. Claro, todo lugar que você vai, você chama atenção. Mecânico, tinha lugares que não queria me atender, não queria falar comigo, não me chamava pelo nome, né?
me chamava de sir, eu dizia que era ma'am, né, senhor, eu falava, não, é senhora. E insistia, ele ficava repetindo, assim, parecia teimosia, assim, parecia que ele queria. E aí eu ficava, né, mostrando para ele, olha, dá licença que isso aqui não é profissional, vamos fazer o profissional. Seus problemas pessoais você resolva lá com a sua esposa, que com a gente é trabalho. Uma pena que você tenha esse tipo de problema, mas não é problema meu. Sim. Nossa, muito legal ouvir essas histórias. Não conhecia muito sobre como era, né, lá nos Emirados. Então, ter essa imagem, essa big picture, né, da situação, assim, nos faz entender muitas coisas, né? A vantagem é que os Emirados Árabes, né, tem 7 Emirados, e todos eles são diferentes, mas o Emirado de Dubai e Abu Dhabi são um pouquinho mais abertos para o Ocidente, mais tolerantes a outras culturas, outras religiões. Então, a gente em Dubai pode se vestir assim como a gente está aqui, não tem problema. Quem tem que usar a baia são as locais, as árabes, não a gente. Então, os países que a religião muçulmana é mais radical, né, que os líderes fazem um gerenciamento do país, da população de uma maneira mais radical, é bem mais difícil para as mulheres, né, fazerem como a gente está acostumado aqui no Ocidente, né, se sentirem mais à vontade, elas vão ter que usar a baia, tal, né, como é em alguns lugares, na Arábia Saudita, por exemplo, né, você tem que se cobrir e tal, cobrir o braço, né, cobrir o pescoço, cobrir o cabelo, coisas assim. Então, Dubai, né, e Abu Dhabi, a gente, né, as estrangeiras não precisam se preocupar com isso. Só tem que usar uma roupa conservadora, né? Não pode também fazer qualquer coisa, né, gente? Quando a pessoa vai para outro país, tem que respeitar as leis do país. Tem que aprender como é que são as leis para você não fazer, não cometer um crime por engano, né? Então, se informa, estuda um pouco o país, aí se você gostar, daí vai para lá. Eu fui muito feliz, fiquei lá 10 anos e fui muito feliz. Nossa, que legal. E para a professora Cláudia, como que foi a sua convivência quando a senhora começou a entrar nas ciências aeronáuticas na universidade, né, no curso? Como que foi? Olha, que no caso da mulher professora, né, ela está no lugar adequado, vamos dizer assim, do sentido de que é muito tradicional, né, na nossa sociedade. Você está nessas profissões que eu digo que são as profissões de cuidado. Então, na enfermagem, na medicina, no serviço social, na profissão de professor, é muito aceito, né? Nunca teve. Tem uma pequena peculiaridade, que é o caso das ciências aeronáuticas, é muito de homem, né? Vamos dizer assim, a primeira turma, só para dar um exemplo, eu até trouxe uma foto para mostrar para vocês, que é incrível assim de ver, tinha 60 alunos e tinha 2 meninas. Então, é sempre assim, é um público muito masculino, mas eu venho de uma casa também que eu tenho 2 irmãos homens, e a minha irmã nasceu muito tempo depois. Então, eu era acostumada a jogar futebol com eles, eu era acostumada a andar de moto com eles, eu jogava, tudo, fazia tudo com eles. Então, muito ligada no meu pai também, então eu acho que isso me deu essa coisa assim, de tratar com os homens numa boa, vamos dizer assim. Depois, mais tarde, tive 2 meninos também, 2 filhos homens. Então, eu sou muito do mundo do masculino, vamos dizer assim. Então, para mim, não foi uma coisa muito diferente, na realidade. Eu sabia, como disse a Kalina, né? Sempre com profissionalismo, sabendo aquela distância. Eu também estava numa idade já mais madura, né? Já não era não estava ingressando na universidade, né? Já tinha alguns anos, então foi tudo muito fácil, assim. E ao mesmo tempo um cuidado que desde o começo eu percebi, como eu tinha muitos professores homens também, né? Que a gente não tratasse as meninas de maneira diferente, né? Eu sempre quis isso muito, assim, eu fazia muita questão disso, assim, ó.
não são aves raras, não são exóticas, não são do tipo assim, que tem que ter cuidadinho, ou mesmo vítimas, né? Eu sempre fui muito, muito, muito enfática nisso aí, sabe? E graças a Deus eu acho que a turma que estava junto ali também, porque eles também estavam aprendendo, né? Os primeiros alunos, eles estavam tendo pela primeira vez meninas, né? E graças a Deus, assim, ó, as duas primeiras, umas histórias bacanas, assim, as duas primeiras vêm do meio da aviação. Então, tanto a Camila como a Maria Luísa, elas já sabiam, a Maria Luísa, porque a mãe dela era comissária e o padrasto dela era da aviação. Então, ela já vinha do meio, né? E a Camila, o pai dela é o comandante Cripa, que era comandante. Então, ela, vamos dizer assim, isso dava já um respeito, vamos dizer assim. Então, não eram pessoas totalmente... O mais complicado para mim foi na terceira turma, quando veio a Fátima, a Maria de Fátima, porque a Maria de Fátima, assim, ela não vinha de família, não tinha esse amparo, porque a segunda turma, a Fernanda, na época namorava o filho do Riete. Então, o Riete era muito também parceiro, ensinava tudo, fez o primeiro voo com ela, deu banho de óleo nela. Então, era muito... Já estava, vamos dizer assim, no mundo aeronáutico. O problema é dessas pessoas que vêm de fora do mundo da aviação, que aí, vamos dizer assim, não estão tão acostumadas, né? E é difícil você, assim, em um semestre, 2 semestres, você já aprender tudo. Né? Assim como tem muitos meninos que não vêm do mundo da aviação, né? Que também não passaram a vida muito em aeroclubes, que não tiveram parentes, tal. Também existe, né? Mas claro que as meninas eram muito visadas, né? Porque é assim, ó, no primeiro dia de aula eu já decorei o nome das duas. Foi assim. Dos meninos, como é que eu vou decorar 60, né? Então, é mais difícil, né? Então, é isso que tem na aeronáutica de diferente, quer dizer, eu passado 25 anos, eu me lembro dos nomes das meninas. Eu sou muito ligada nelas também, porque eu tenho essa coisa assim de... Sempre me despertou essa curiosidade de por que tão poucas? Por que tão poucas, né? Essa pergunta... ela me angustiava muito, e eu fui justamente querer entender o porquê tão poucas, né? E tem algumas razões históricas, né, que dá para a gente começar a entender um pouco como é que funciona um pouco essa questão, porque é uma profissão que envolve poder, né? Ela envolve a questão da hierarquia, ela é uma profissão que ela é muito bem remunerada, perto de outras que a gente tem no Brasil, então isso já cria por si só uma certa disputa de mercado, né? A gente vê isso na medicina, por exemplo, bem claramente também. Aonde que a mulher está? Geralmente naquelas áreas que não são tão bem remuneradas. Aí você vê muita mulher na pediatria, muita mulher na medicina de família, muita mulher nessa parte de clínica médica. Agora, vai lá olhar quantas cirurgiãs, né? Quantas oncologistas, quantas... Então, também é uma concorrência mais complexa, né? De lugares que pagam mais, que precisam talvez de um aporte maior, ou de uma responsabilidade maior, já é mais difícil disputar. Como eu digo também, né, lá para professor, que a gente tem de muitos anos o salário igual, mas vai ver quantos estão na pró-reitoria, quantas mulheres estão lá na pró-reitoria, quantas mulheres têm o cargo de reitor, né? Quantas mulheres... Então, esse patamar, vamos dizer assim, de questão de hierarquia, responsabilidade, poder, ainda está indo devagar, né? E não é só no Brasil, né? De certa maneira, é um pouco isso no mundo. As mulheres também são muito sobrecarregadas com a dupla jornada, então muitas meninas que eu entrevistava, que eu falava, tinha a questão assim, mas como é que eu vou ser mãe? Como é que eu vou ter minha família? Como é que eu vou não sei o quê? Então, essa responsabilidade
na aviação, ela dá mais ou menos aquela questão do relógio biológico e da progressão na carreira, dependendo das carreiras, né? Então, se você vai levar, por exemplo, 12 anos para chegar no comando, né, para atingir aquela posição, você entrou na faculdade com 20, ali pelos 32, 33 anos que você vai estar ali com a oportunidade de ser comandante e também com a vontade de ser mãe e de fazer uma família. Então, essas coisas, assim, isso me deixava muito apreensiva, né? E eu fico muito feliz de ver, hoje, passados 25 anos, dos resultados, sabe? Assim, a gente tem muitas alunas que são mães, a própria Kalina, né? Que conseguiram juntar as duas coisas, a família e a profissão, uma profissão difícil, porque às vezes não dorme em casa, às vezes tem a questão do pernoite, às vezes tem, né, tem que ter, às vezes, um esquema. Eu lembro de uma aluna, a Aline, ela é comandante da Azul, ela é muito engraçada, ela fala assim, ela também é casada com um piloto também, aí ela fala, tem a minha escala, a escala do meu marido e a escala da Helena. Então, eu tenho que fazer 3 escalas para poder saber com quem ela ficar, com que vó ela ia ficar, como é que ela... E olha, é bacana, porque as pessoas conseguem, sabe? É claro que aquela coisa tem que ser um sonho, tem que ir atrás daquele sonho e tem que botar lá nos seus objetivos, né? Eu quero ser mãe. E eu acho que hoje também os pais ajudam muito mais, né, do que no passado. Então, isso está sendo vencido junto, né, com o companheirismo, com essa parceria de, olha, a gente quer ter filho, a gente quer ter uma família, então vai ser dos dois, não vai ser só da mãe, né? Não é obrigação só da mulher querer ter o filho. E não pode ser um encargo só para ela, quer dizer, ela vai chegar de voo, vai ter uma máquina de lavar para fazer as coisas, vai ter que fazer a janta, vai ter que se preocupar com o colégio da criança, com o dever de casa, com não sei o quê. É complicado, né? Então, eu sempre quis, né, vamos dizer assim, entender como é que funcionava. Isso que a Karina falou, eu acho muito maravilhoso também, essa ideia de ter pessoas que possam me inspirar. Então, eu penso assim, ó, eu acho que eu trouxe até para mostrar alguns exemplos assim para vocês, porque eu acho que é muito importante isso, né? A gente ter essas histórias, essas trajetórias, e ver que é possível, que dá para fazer, e que eu posso me inspirar nessas mulheres que passaram por isso que eu vou passar, né? Que acho que a gente tem que ter uma resiliência muito grande na aviação, porque não é sempre que vai ser tudo bem, a gente tem muitas crises, né? Eu estudo essas crises também muito em função dos meus alunos, e a gente passou agora por uma das maiores crises que a aviação já passou, e nessa hora a gente tem que ser resiliente, porque senão a gente desiste do nosso sonho. Então, e sabendo que as crises vão passar e que tem pessoas que já conseguiram, isso aí eu acho que é um combustível, né, para as pessoas irem atrás. Com certeza, com certeza. Até eu queria, por curiosidade, saber da Kalina como foi, como a Cláudia falou, né, integrar essa vida de comandante com filhos, família, né? Como que foi para ti? Pois é. Pessoal, antes que eu fale de mim um pouquinho, vocês estão vendo aqui embaixo, a Marvi _ Mulheres Aviadoras, esse é o nosso Instagram, né, o Facebook. A gente colocou um vídeo lá no Instagram no Dia das Mães, muito fofinho. A gente compôs, assim, várias mães pilotos e como é que elas fazem para se realizarem na profissão e também se realizarem como mãe. Porque a gente tem que ser feliz, né? Todo mundo tem que ser feliz. E você abdicar da realização de você ser uma mãe, né? A não ser que você realmente não queira ter filhos, que é uma opção, ninguém precisa provar nada para ninguém, se é isso que você quer, não tem problema. Mas não por causa da profissão, de você querer voar e achar que não pode fazer as duas coisas. Pode sim. O que a gente precisa? A receita é a gente ter infraestrutura. Então, se é o marido, se é mais uma pessoa da família, se é uma pessoa que cuida, né, uma cuidadora, uma babá, que você confia, uma parente, uma madrinha, né? Nós tivemos, além do meu marido, né, o pai
minha filha, do meu ex-marido, a madrinha da Carolina, um beijo para vocês lá, tem que mandar um beijo. Ela é quase que uma segunda mãe para minha filha. Então, eu fui voar, né? Eu tive a minha filha, eu estava na ponte aérea, eu fui voltar para o voo, ela tinha 3 para 4 meses, então ela ficava muito com a madrinha. Então, eu dava de mamar, tirava leite, deixava lá para ela, ia fazer minha ponte aérea, que era a minha opção para estar em casa todo dia, né? A Varig, né? A gente conseguiu, junto com a diretoria de operações, a chefia, a gente fazia um capítulo no manual de operações específico para a mulher piloto. Então, era uma escala mãe, até a criança fazer 2 anos. Se você está na ponte aérea, fica na ponte, você pode fazer bate-volta, faz bate-volta. Se você está fazendo voo internacional, faz voos curtos da internacional. Era uma opção sua. Então, esse tipo de acomodação, né, como fala em inglês aqui, eu estou morando na Geórgia, gente, estou morando nos Estados Unidos, então de vez em quando vem a palavra em inglês, accommodate. E é uma adaptação que a empresa pode fazer junto com a tripulante, que não vai trazer nenhum transtorno para a empresa, nem para a tripulante. Vai ser uma adaptação que é um ganha-ganha para todo mundo. Existem pessoas que querem fazer voos bate-volta, e ela quer fazer voos bate-volta porque ela quer estar em casa todo dia. Às vezes é o pai que quer estar em casa todo dia. Né? Tinha muita gente na ponte aérea que queria estar na ponte justamente para ficar em casa. Não queria ter os pernoites de 4, 5 dias. Né? E então, você faz uma adaptação, deixa aquela escala né, de opção profissional para as mães, comissárias e pilotos. No meu caso, fiquei na ponte aérea bastante tempo. A Dinda ajudou bastante, o pai dela também ajudou bastante. Quando eu fui para a Emirates, eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, né, que trabalhava, que era de muita confiança, além, né, do pai dela, da minha filha. Então, para você ter paz, para você se concentrar, né, você tem que... A gente, né, mulher não tem aqueles compartimentos no cérebro, né, tem a história dos... Né, o cérebro, as diferenças, o cérebro masculino e feminino. O masculino tem um monte de caixinha, a gente não tem, né, faz um curto-circuito. Então, vamos dizer que a gente está tentando fazer uma caixinha para deixar a família aqui, e aí vai abrir a caixinha da profissão. Para poder fechar uma caixinha e abrir a outra, você tem que estar 100% em paz, que vai estar tudo bem. Né? Quando a minha filha, eu estava na ponte aérea, minha filha era bem pequenininha, ela tinha menos de 4 anos, ela se acidentou na escola. E a escola tinha um piso de granito, estava molhado, ela escorregou, bateu com a cabeça numa divisória de granito também, foi levada para o hospital pela Dinda, fez a cirurgia lá, uns pontinhos. Quando eu cheguei do voo, já tinha tudo acontecido, ela já estava em casa. Entendeu? Tem esse tipo de coisa que, né, você não pode estar em todos os lugares, né? Ninguém pode, não é só o tripulante que faz pernoites, etc. Qualquer pessoa que está trabalhando no escritório, né, no horário normal, pode acontecer alguma coisa você não conseguir chegar a tempo. Né? Então, você tem que ter uma infraestrutura em casa para você saber que você tem como você se concentrar na sua operação, na vida dos 444 passageiros, dos tripulantes, não é? E fazer o seu voo com profissionalismo, que você não pode estar ali pensando em outras coisas, né? Não tem a menor condição. Mas é possível, com infraestrutura, com pessoas queridas, né? Família, às vezes é a avó, né? O avô, às vezes é a Dinda, é o marido, né? A gente tem que buscar a melhor opção para a criança. Agora, a criança quer ver a mamãe feliz. A mamãe não pode ser uma pessoa triste, frustrada, porque a criancinha vai ficar triste. A mamãe tem que ser feliz. Então, todo mundo tem que se realizar, seja lá qual for a sua opção, mas tem que ser feliz. O filho e a filhinha vai agradecer depois. Muito, muito profundo e verdadeiro. E para ti, Cláudia, como foi? Para mim servia essa ideia também que a Karina colocou, né? Eu sempre tive ajuda, embora meus pais morem no Rio, né? Eu não tinha ajuda da família, mas eu tive ajuda assim de uma babá que, nossa, ela ficou quase 30 anos aqui em casa até se aposentar, né? E era a minha confiança, assim, porque ela vinha todo dia e eu tinha que estar na PUC às 8, né? E eu tinha medo que um dia, sei lá, o ônibus estragasse ou que pegasse engarrafamento, e ela tinha que chegar às 7h30, porque eu tinha que sair de casa para chegar na PUC às 8. E ela sempre chegou, sabe? Então, eu me lembro quando meus filhos se formaram, assim, que eu fiz uma festa e tal,
eles são gêmeos, né? Então, foi uma maternidade mais difícil, né? Porque 2 ao mesmo tempo, mas eu me lembro que eu agradeci muito a ela, porque eu achava que, assim, se não fosse ela, na realidade, eu não teria tido essa oportunidade de fazer mestrado, depois de fazer o doutorado, de dar aula, de tudo mais, porque eu teria que ficar cuidando dos meus filhos, eu teria que fazer uma opção na realidade, né? Então, eu acho que, como a Karina falou, né, não é só a mulher piloto, a gente põe muito nisso porque tem aquele imaginário da viagem, né? Mas a mulher professora, a mulher advogada, qualquer mulher, na realidade, ela vai ter, né, eu acho que não é nem uma divisão, é uma questão assim, ó, eu também queria me realizar como mãe. Eu queria me realizar como Cláudia profissional, mas eu também queria me realizar como mãe. Né? Então, são coisas que andam juntas na realidade. Né? Não dá para separar e não dá. Eu seria infeliz se eu não tivesse tido filhos, e eu também seria infeliz se eu não tivesse continuado minha profissão. Né? Até hoje eu não quero parar de trabalhar, eu quero continuar trabalhando. Então, eu fico muito pensando nisso, sabe? Por que a mulher aeronauta lá, né, a mulher aviadora, ela tinha que escolher? E muitas vezes era uma pressão, tiravam do voo, ela tinha que ficar, às vezes perdia as carteiras, então, porque aquele tempo que ela ficava fora. Aí, claro que ali, acho que foi bacana o que a Karina falou, dos 3 meses, né? Ela voltou 3, 4 meses, ela voltou para o voo. Muito difícil isso, porque naqueles 3 meses a criança às vezes está mamando, você está pegado com o filho, então você tem que sair naquela hora. Eu me forcei muito para voltar, né? Porque tinha que voltar, mas eu me lembro que assim, chega a passar pela cabeça da gente assim, quem sabe eu fico em casa, né? Quem sabe eu fico com meu filho, quem sabe. E isso chega a passar nas maioria das mães, porque é um momento de muita. A gente fica muito apegado ao bebê. Né? Então, tem que ser, de novo, aquela ideia da força, da resiliência, de ir atrás do seu sonho. Então, é um momento bem complicado. E eu vejo assim, isso direto nas alunas, né? Como elas sofreram também com isso, sabe? É muito comum essa dúvida: será que eu paro? Será que eu fico em casa? Né? E algumas ficam, né? E acontece, né, que algumas desistem da profissão por causa disso. Então, acho que tem que ter essa ideia que a Karina falou do amparo, né? Se a empresa puder amparar, se a família puder ajudar, se o marido for bacana e também puder colaborar, né? Todo mundo tem que ajudar nesse momento. As mães precisam disso, na realidade, né? Elas necessitam disso, porque é uma ideia de trabalho colaborativo mesmo, sabe? Se a gente puder ter um trabalho colaborativo, de ver, às vezes, uma amiga, uma madrinha, né, que vê que aquela pessoa está cansada, porque a gente fica tão cansado, às vezes as crianças não dormem à noite, você tem que ficar lá fazendo tipo assim, um plantão, né, para os meus filhos precisavam muito para dormir, não dormiam bem. Então, eu me lembro assim de muitas madrugadas em claro e como aquilo era cansativo, sabe? Como eu no dia seguinte estava exausta, mas são coisas que passam, né? Se tivesse largado a profissão para ficar de noite com as crianças, não seria eu hoje em dia, né? Então, a gente tem que tentar negociar, conciliar, né? Isso é bem importante, assim, para dar esse conselho para as meninas, né? Porque eu vejo, assim, ó, como às vezes é um relógio biológico, né? É assim, ó, vai até os 39, né? Depois aí não teve, não vai ter. Esse é o problema, né? Vou deixar meus óvulos congelados para ter com 45, não sei o quê. É uma temeridade também, porque a gente não tem mais a mesma paciência, a gente não tem mais a mesma vontade, vamos dizer assim, de criar uma família lá com seus 45, né? Então, já está quase numa outra fase da vida. Então, eu vejo por aí, né, que se ela tiver uma ajuda ali dos 30 aos 40,
nossa, vai tudo bem, né? O problema é que, às vezes, nem sempre ela encontra esse apoio. Mas isso que tu falaste, né, de hoje a gente ter mais companheiros, né, sejam eles, né, da parte de esposo, marido, namorado, enfim, que estão pegando junto, né, isso é muito bom, né. Isso é muito gratificante, é É verdade. muito gratificante ter alguém do teu lado que tá pegando junto contigo, né? Então, isso nos dá mais força ainda, né, para ir adiante, né, nessa jornada. Isso é muito E isso gratificante. se deve também, né, Carolina, a essas mães que criaram esses filhos assim também, né? Na realidade, a gente educa também, né? Então, eu entendo muito isso, assim, ó, o menino parceiro, porque viu que a mãe dele sofreu, que a mãe dele trabalhou, que a mãe dele batalhou, né? Então, ele vai ser um marido diferente. Então, acho que um pai diferente também, né? Eu acho que Sim, isso aí é bacana para os meninos aí que estão nos assistindo também, né? Para fazer uma reflexão disso aí, né? Como que é bacana, vocês vão se sentir muito mais pais também do que aquele pai que só provém, né? Que era o pai de antigamente, que só vinha, chegava lá com salário e achava que estava tudo ok, né? Isso, na verdade, o mundo não funciona mais assim, né? Não é só bancário. exato. Muito bom, muito obrigada. Foi muito interessante ouvir vocês. E com relação à carreira de vocês, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram durante a carreira, tem encontrado, né? Que ainda, né, temos ainda carreira pela frente, né? Kalina, poderia compartilhar com a gente? Quando a Cláudia falou das meninas da PUC, né, as primeiras, a Camila e a Maria Luísa, que também são da associação, né, a gente, Uhum. graças a Deus, a gente tem um grupo bem representativo. Sejam bem-vindas, podem fazer suas inscrições, meninas, sejam bem-vindas, qualquer fase da vida, tá? Não é só piloto, tá, gente? Meninas que sonham com aviação, qualquer área da aviação, são muito bem-vindas. Esse holofote que é colocado logo no início, como você falou, Cláudia, que você gravou o nome dela. Não tem como você não ficar no holofote, né? Quando eu fiz a seleção na Varig, né, fomos aprovadas duas, eu e a Marina. Eu comecei o curso em junho, ela começou logo depois, em setembro, na Evaer. Não tinha o curso de Ciências Aeronáuticas ainda, gente. Então, a Evaer, a Escola Varig de Aeronáutica, é quem praticamente foi o berço, né, de formação da ideia do curso de Ciências Aeronáuticas junto com a PUC, né, de desenvolver todos os módulos, mas a turma da Evaer participou ativamente dessa incorporação, da criação desse curso, né, Cláudia? Você falou bem aí do Dexheimer, o Riete, a turma toda lá da Evaer. Imaginem, uma moça numa turma de 30, e durante o ano eram 120 meninos. Então, eu em uma turma, a Marina na outra, então 120, 118 homens e duas meninas em um ano. Então, a gente estava lá fazendo o curso na Evaé, mais uma vez, esses holofotes, né? A diretoria de operações, com certeza, queria saber como é que estava indo o progresso das candidatas, das alunas, e eles iam sempre avaliar, né, de perto, e isso foi muito bom para eles, que eles viram que a gente foi bem, graças a Deus, a parte teórica, a parte de voo. Então, a gente se coloca uma pressão muito grande, né? Sempre que a gente está um pouquinho em evidência, como a Cláudia falando assim, né? Ela é minoria, quando ela começou também. Então, você já se coloca com pressão de você fazer o seu melhor, né? Então, o estresse é altíssimo, né? Eu, no meu caso, vou falar por mim, eu não estava sabendo do desempenho dos colegas, quais eram as notas, quem estava fazendo o quê, não importava, nunca importou isso para mim, mas a minha decisão de fazer o meu melhor, de fazer o meu máximo, me deixou tão estressada que na época da formatura eu estava assim, o rosto cheio de espinhas, que nem vestibulando, né, que o pessoal, né, eu estava assim, porque eu coloquei tanta pressão em mim. Com certeza eu não precisava tanta pressão, entendeu? Não precisava tanta cobrança, mas eu me sentia assim, porque eu me sentia responsável, porque eu achava que eu tinha que fazer o meu melhor para que as meninas que viessem depois de nós fossem bem recebidas, né? No caso, as outras, a Sandra foi a terceira, que também fez EVAE, depois teve o curso de Ciências Aeronáuticas, então o número de meninas foi aumentando,
mas já era uma coisa meio que normal, as meninas estão fazendo o curso. Não é mais como é que chama assim, uma agulha no palheiro. A gente é um piloto fazendo curso. Chama atenção, chama, todo mundo está acompanhando, tá? Todo mundo vai falar alguma coisa. Se os meninos dão um catrapo, ninguém nem lembra quem foi que fez o pouso com catrapo, mas foi a menina fez o catrapo. Não é assim? Então, a gente tem que saber não ligar para isso, porque faz parte, todo mundo faz um catrapo, né? Dá um catrapo de vez em quando, todo mundo, né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem suas falhas, então a gente tem que gerenciar isso para não ficar muito estressado. Então, esse é a grande mágica, é você gerenciar o seu melhor desempenho possível sem se torturar tanto, né? Como minoria, como mulher. Né? No caso meu, para mim foi barra pesada, mas o meu desempenho foi ótimo, tirei notas maravilhosas, todos falaram muito bem, graças a Deus, tudo bem. Mas eu tive que tomar uma medicação forte quando eu terminei o meu curso para poder me curar desse problema dermatológico, porque eu estava mal mesmo. Mas é isso. Então, o problema maior é esse, gente. Esse excesso de cobrança. Né? Nosso, dos outros também, mas a gente tem que só gerenciar os outros e cuidar da gente, não ligar para os outros. Não. Cada um faz o seu melhor, é o máximo que a gente pode fazer, né? É o nosso melhor. E ficar contente com o resultado. Né? E ser bondoso consigo mesmo, porque senão é muito difícil. É sobre ser suficientemente bom, né? Às vezes a gente busca algo que, né, uma utopia, talvez, né? Algo que é impossível de alcançar, né? Nós temos, eu acho que nessa área, né, aquela busca pelo perfeccionismo, por querermos, né, o erro, ele não é admitido, né? Ou quando se erra, deve-se errar, né, dentro de um nível mínimo ali, né, de que não exceda a segurança, né? Então, é complicado porque isso acaba se alargando para outras áreas da vida, né? A gente quer ser perfeito em todas as áreas, né? E ser perfeito é uma utopia, né? Então, a gente tem que realmente ficar feliz com o melhor que a gente consegue no momento, né? Com o conhecimento que a gente tem no momento, né? Com o discernimento no momento, e ser feliz, né? E, óbvio, se você vai fazer alguma coisa diferente, né? No meu caso, digamos, fui para os Emirados Árabes. Como é que é lá? Né? Então, o que eu vou fazer? Vou estudar mais, né? Conhecer a cultura, conhecer os países, porque lá todos os voos são longos, né? Todos os continentes do mundo, então você tem que estudar os destinos antes, você tem que, né, fazer voo mental, você tem que se preparar, os voos de cheque são mais assim, rigorosos, né? A gente é bem diferente do que a gente está acostumado. Não é que no Brasil é fácil, mas são, por exemplo, lá no Emirates, o primeiro dia do simulador é o dia do cheque, né? A gente não está acostumado com isso. Normalmente, o primeiro dia é um treinamento, depois tem o treinamento, depois o cheque. Uhum. Era assim, mas lá eles mudaram. Cheque, primeiro dia. Então, você já tem que estar tinindo. E aí, no outro dia, é o treinamento para melhorar alguma coisa que eles acharam que deveria melhorar no ponto de cheque. Então, você tem que estar bem preparado, né? Então, essa parte de você fazer o seu melhor é um fato. Você vai fazer o seu melhor. Se dedique, né? Estude bastante. Seja a sua melhor versão. Esse é o meu conselho, né? Seja sempre o melhor que você pode ser. Não quer dizer perfeito, mas o seu melhor. E aí o resultado, se você se preparar, vai ser sucesso, né? Não pode Exato, esperar sucesso se você não se preparar para isso, né? Então, exato. esse é o único ingrediente que eu acho que é fundamental, é as pessoas pensarem nisso, né? É. Fazer o seu melhor, só isso. Em qualquer área, né? Não só na nossa Qualquer área, mas, área. né? É. Se a gente conseguir dar, eu sempre tenho essa máxima de dar o meu melhor em tudo, né? Às vezes o meu melhor vai chegar perto de 100%, às vezes vai chegar em 80%, mas é o meu melhor para aquilo, né? E quando as pessoas dão o seu melhor, eu acho que tudo fica melhor, né? Porque todo mundo trabalha com dedicação, trabalha com esforço, estuda, se dedica para aquilo, né? Então a gente vê coisas boas, a gente consegue ver coisas boas acontecendo, né? De pessoas que se dedicam e colocam o seu melhor, né? E outra coisa que me ajudou muito, vou dizer aqui para vocês, que às vezes as pessoas não pensam nisso, mas é você buscar ajuda, você conversar, né? Uma pessoa que seja sua mentora, ou mentor, um amigo, não é? Eu graças a Deus, né, conheci toda a família brasileira lá, assim, né? Vamos dizer, 90% dos brasileiros que estão lá, a gente se conheceu porque é feito uma
um ambiente de receptividade, assim, dos amigos, dos colegas, imediatamente você já vai participar do grupo XYZ, do Yahoo, dos pilotos brasileiros, entendeu? As esposas já vão se unir com as esposas para ajudar numa ajuste de escola, orientar com isso, né, para as crianças. Então, você tem que ter humildade de compartilhar com alguém quando você estiver precisando de uma mentoria, de um conselho. Como é que é isso mesmo? Não estou sabendo, ninguém sabe tudo. Então, não precisa ser, né, o máximo. Ninguém, né? A gente tem que ser humilde um pouquinho e contar com os amigos e com os colegas, os mentores. Isso é uma das coisas que a gente faz na associação, é essa, a gente se ajudar, oferecer essas ajudas, essas mentorias, porque é necessário. E dá um pouco mais de paz quando você já sabe como é que vai ser tal cheque, né? Não exatamente a sessão, mas como é que é normalmente, né? Como é que eu vou para tal lugar? Como é que é voar tal avião? Eu estou tendo dificuldade em tal área? O que eu estou precisando estudar que eu não estou conseguindo fazer bem feito? Não tem problema, né? Contar com as pessoas, isso é importante. Isso é muito importante. Na academia também, sabe? Essa ideia, assim, há uma competição muito grande, principalmente quando a gente vai entrar no pós-graduação. Então, quando entra é um grupo menor, né? Vamos dizer assim, que trabalha no pós, e esse grupo ele é competitivo, porque é uma área competitiva na realidade. Cada ano a gente tem o credenciamento. Então, se você não produziu tantos artigos, tantos livros, tantos isso, tudo aquilo, você pode ser descredenciado e você pode sair daquele grupo. Então, você precisa disso que a Carolina colocou, que é uma ideia de ter uma parceria também, porque ninguém faz tudo sozinho, né? Então, quando eu ingressei, eu tinha uma professora, que foi minha professora, e ela muito me protegia nesse sentido, assim, ó, de, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, olha, lembra disso, dos pontos, disso, e aí você vai entrando naquele circuito que vai quase que depois ficar natural, né? Não é um bicho de sete cabeças, mas no começo aquilo assusta, porque será que eu vou ser capaz? Né? Será que eu vou ser capaz de produzir, de ter tanta produtividade? E há uma competição de quantas vezes você foi citado, de quantas vezes você foi publicado, de quantos livros... E isso você também tem que saber o seu espaço, né? Porque não dá para ser o maior sempre, né? Então, tem anos que você vai ser, tem outros anos que vai ser o colega, e aquele tem que ser um time, na realidade, né? Mas é difícil isso é muito difícil na academia, porque tem as questões das vaidades também. Então, as pessoas têm um ego muito grande, então é complicado. Então, isso a gente vai ter que ir enfrentando, né? Deixa eu falar mais uma coisinha. Você está falando, Cláudia, eu estou aqui pensando. Primeira coisa, tem espaço para todo mundo, não tem, Cláudia? Não tem, Carolina? Tem espaço para não todo tem, mundo. pessoal? Tem espaço para todo O sol mundo. brilha para então, todos, né? O sol brilha para todos. Então, não existe essa possibilidade de você ter que ser competitivo, porque se você não for, você vai perder a sua chance que alguém vai tomar. Tem espaço para todo mundo, tem vagas para todo mundo. O que a gente precisa é contar com os colegas, com os amigos, com os mentores. Ninguém faz nada sozinho, nem Jesus carregou a cruz sozinho. É verdade. Né? Ele teve ajuda. E às então... vezes isso acontece na aviação, né? Quer dizer, as pessoas acham que só tem uma empresa para trabalhar. Não é assim, né? O mundo é grande e tem muitas oportunidades, né? Às vezes está muito ruim aqui, está melhor no exterior, às vezes está melhor na Ásia. Então a gente vê assim as carreiras, né, dos nossos ex-alunos, eu vou acompanhando sempre isso e vejo que, olha, a pessoa tinha um sonho, né? Eu lembrei agora da história da Maria de Fátima. A história dele é linda, né? Ela tinha um sonho de voar de 747. Aí ela descobre uma empresa lá em Taiwan que tem o 747 e ela sozinha vai lá, aplica e consegue, né? Então, ela fez uma live até outro dia, eu vi, muito linda para o pessoal do... acho que é Farol de Proa, uma coisa assim. Farol de pouso. Farol de pouso, isso mesmo.
Ela fez vale a pena vocês assistirem. Ela contou que ela vai buscar avião, ela trabalha na FAI do Dubai, e Vai ela do vai Bahia. buscar os aviões lá em Seattle, né, na Boeing. Então, olha que carreira, né? A menina, olha, ela que não tinha ninguém na família, que chegou lá sozinha, que era da terceira turma, que era a única menina. Então, eu fico pensando assim, olha que carreira linda que ela fez, né? E ela divide, né? A primeira fase na Varig, a segunda fase lá em Taiwan e depois a terceira fase em Dubai. E ainda vai ter outras fases, ela falou. Eu achei muito legal, assim, de como a pessoa põe um objetivo na sua vida, né? Ela focou naquilo e ela está conseguindo, né? Ela está conseguindo fazer. Na terceira fase, que é a Dubai, foi a fase que ela foi mãe. E aí ela queria voltar para casa todo dia. E aí ela voltou para o 37. Mas ela já tinha tido a experiência no 747, né? Então eu acho que bacana, sabe? Olha, na vida a gente também tem que ceder algumas coisas, né? Então, Exato, é. Tem espaço para todo mundo, tem empresas para todo mundo, tem tipo de voo para todo mundo, e não precisa competir com ninguém, com colega nenhum, todo mundo tem seu lugar reservado, né? E o ego é uma pessoinha que não deveria existir dentro da gente, né? Você ter uma certa ambição para você ter sucesso, para você trabalhar, para você, né, se realizar, isso é bom, é uma ambição positiva, mas a ambição que o ego traz, às vezes, é bem prejudicial. Há pessoas que falam aqui nos Estados Unidos, né, pessoas que são mais, assim, espiritualizadas, né, falam que o ego, as 3 letras, EGO, quer dizer edge, God, out, deixar Deus de fora. E quando é o ego que está reinando, Deus não está ali. interessante, né? Então, cuidado com isso. O ego pode estar tomando muito espaço que não é saudável, como pessoa, como alma, né? Os valores reais da vida. Não vem do ego. Então, tem que tomar muito cuidado. O que eu quero realmente para mim? Como é que eu quero... Olha a minha cachorrinha lá de novo. O que eu quero para mim? Fazer aquela visão de você a mais daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e aí vem lá para cá, para você agora fazer aquele planejamento e você se ver lá naquele lugar daqui a 10, 20 anos. E o que é realmente importante? É ter uma família? É se realizar profissionalmente? É todas as acima? Não tem problema, põe lá no seu plano de voo e segue aquilo. Agora, não deixar o ego tomar conta, o ego só atrapalha. Com certeza. Muito Isso é uma coisa que eu aprendi. Muito, muito E na interessante. aviação chega a ser até perigoso, né? Na realidade. Por sorte, existe essa coisa da senioridade, né? Então, eu acho que na profissão do piloto não precisa mesmo ter essa competição, porque eu sei o meu lugar, entendeu? Eu sei que eu entrei lá na companhia naquele número, eu vou ser chamado, eu posso ficar tranquilo assim nesse sentido, né? Porque tem uma ordem, e isso existe justamente para dar essa segurança de eu não ter que competir com o cara do meu lado, né? Eu não estou competindo com ele, não estou buscando. Nós temos lugares na companhia diferentes, entendeu? Isso no mundo mais, vamos dizer assim, corporativo, ou no caso mesmo da universidade, não é assim. A gente não tem uma hora que eu entro na minha carreira e vou ter o meu número, né? Então, se torna mais complexo, né? Essa própria questão, por exemplo, na aviação não tem essa disparidade muito grande de salários. Se o cara é comandante sei lá, da Qatar, ele vai ganhar o mesmo salário do comandante da Qatar, não vai ter diferença nisso. E isso também inibe um pouco, né? Essa competição que às vezes na iniciativa privada a gente vê, né? O cara quer ser diretor, o cara quer ser um CEO, o cara quer ser não sei o quê, porque ele vai ganhar mais, ele vai ganhar um bônus no final, e isso na aviação não é assim, né? Não funciona assim na realidade. Eu vou ter que trocar de emprego se eu quiser ganhar mais, ou eu vou ter que ir para fora, aí eu vou ter que perder outras coisas, então eu tenho que estar sempre pensando isso, né?
ok, eu quero ter uma vida... Eu achei muito bonito até essas meninas falaram ontem, eu estava assistindo a live lá da Farol Farol de Pouso. de Pouso, e uma menina, eu achei bacana a história dela, sabe? Ela tava contando que ela até era comissária e daí ela não tinha recursos, sabe? Porque tem muitas meninas na aviação e por isso que eu acho bacana, Karina, essa ideia da bolsa. A bolsa é muito importante, porque a gente sim tem os casos das filhas que já vêm de uma família de aviadores, mas também tem o caso das que não têm, né? E ela contou da dificuldade mesmo dela. Ela foi para a Austrália para aprender inglês, porque ela viu que ela tinha que aprender inglês. A Aline, né? Ela mesmo, eu achei linda a gente fez história. uma live com ela lá, tá no nosso canal, hein, gente? É o youtube.aviadoras.com. A Aline, a gente fez uma live com a Aline agora há pouco tempo também. Ela também faz parte da associação, da MAB, Aviadoras. Nossa, muita gente como ela, muita luta, porque às vezes luta. você vê uma pessoa pronta, você acha que foi fácil, mas nada é fácil na vida. Não é impossível, mas também não é fácil. Mas depois tem a história parte boa, né? Ela chegou voando 380 em São Paulo, e os pais dela estavam esperando lá por ela. Eu achei lindo isso aí, porque que orgulho, muito linda, né? A história. É uma superação, nossa, assim, e as noites que ela ficou estudando, e sozinha, e tudo mais, né? Então ela conta muito bem, inclusive aquela coisa do medo, né? Eu achei muito bonito isso que ela falou, que quando a primeira vez que os pais levaram ela ia ser comissária da Gol, ela passou na seleção e tal. E aí os pais eu fiquei imaginando ela no carro, ela chegou no Guarulhos, ela tinha medo de chegar, ela nunca tinha entrado no aeroporto. Eu fiquei muito impressionada. Aí ela chegou lá no carro, ela não queria descer do carro, e a mãe dela, não, agora você vai descer, porque você veio até aqui, não sei o que, e ela desceu do carro, assim, morrendo de medo, chegou no saguão do aeroporto, viu uma pessoa uniformizada de Gol, perguntou onde é que eu tenho que me apresentar, é meu primeiro dia, não sei o que, então, todo o medo que ela sentiu, né, e eu me lembro, assim, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula também, do medo que eu estava, sabe? Porque eu achava que eu não ia conseguir dar uma hora de aula e eu não ia ter conteúdo para falar, né, naquele tempo todo. Então, todas as profissões têm esse lado, esse medo, esse receio, assim, mas a gente tem que vencer, né, isso aí. E é muito gratificante quando a gente consegue, né? Olha, consegui. E ela ainda contando, né? O primeiro voo dela, a mentora dela lá mandou ela fazer um speech. Aí ela gaguejou, falou mal, não sei o quê. Foi o primeiro, né? Eu comecei a minha aula às 8 da manhã, quando era 8h20, já tinha dado toda a aula, já tinha inclusive acabado, eu resolvi fazer a chamada bem devagarinho, para ver se ocupava mais espaço, e 8h30 liberei a turma, porque não tinha mais o que falar. Então, eu me lembro muito bem, assim, que foi um trauma aquilo. Aí eu me preparei para a próxima, né? Eu tenho que ter mais coisas. Então, todas as profissões, né? Então, eu imagino, né, Carolina, que você também, quando chegou lá nossa, controladora de voo. Nossa, até hoje eu lembro, assim, a primeira aeronave que eu controlei foi um Air Portugal, e aí eu guardei na minha memória, ele estava indo para o Galeão, né, trabalhava na época no Centro Curitiba, e ficou na memória, né, aquela perna, assim, meu Deus, eu vou render ali no setor do Rio, que é um setor difícil, e várias aeronaves, sequenciamento, né, e aí fazer aquele debut, né, entrar de fato, né, porque estagiar com aeronaves ali pilotadas por colegas, né, por pessoas, né, ali é uma coisa, né, na simulação, né, agora no real é muito diferente, assim, e foi apaixonante, né, eu sempre digo, assim, que aquele sentimento, assim, eu vou ser velhinha, espero chegar, né, até os 90 anos de idade, aí, vou ser velhinha e vou lembrar desse sentimento, com certeza. É incrível. Como é que é? O pessoal fala que fazer com paixão não é trabalho, né? Se você tem paixão para o seu trabalho, a gente não faz é o que a trabalho. gente gosta, né? Isso é um grande segredo mesmo. E eu Por isso que tem sou que ser muito feliz. privilegiada.
olha Eu aí. amo o que eu faço, eu amo lecionar, eu amo controlar, e para mim eu tô assim, né, tô no paraíso. É algo que realmente eu não trabalho, é bem isso mesmo, Kalina. Quando a gente faz por amor, a gente não trabalha, é o que nos move, né, o amor. É Ai, muito que fofinho. legal. E aproveitando essa questão, né, da docência, né, do que tu te orgulhas mais, assim, de ver nos cursos de aviação hoje em dia, professora Cláudia? Olha, tu sabe que são vários orgulhos, né? Eu até pedi para o Igor deixar ali depois no chat aí o tal do filmezinho da Maria Luísa, porque quando eu vi ela voando aquele A350, ela posando em Zurique, eu fiquei tão emocionada, sabe? Eu adoro ver aonde eles estão. Então, essa ideia de pesquisar assim, as turmas também é um pouco por aí, né? Porque eu gosto de ver o sucesso deles, eu gosto de ver essa ideia das famílias que estão se formando. Então, é uma família, na realidade, assim, porque o curso tem 25 anos, né? Agora eles já são comandantes, a maioria, né? Então já estão esses primeiros, né? E todo semestre está chegando mais gente. Então isso é como se fossem um pouco filhos também, né? Então a gente gosta e é uma profissão que muita gente bem-sucedida, né? Isso é bacana também, né? Porque um país tão difícil, né? Como diz o Panda, né? Que faz tudo para dar errado, que não, que parece que, vamos dizer assim, tem uma cartilha de como não fazer e é ali que nós vamos. A gente vê essas pessoas que têm que têm um sucesso material também, porque eu acho que é importante isso, né? Que é ter a sua vida confortável, né? Ter a sua vida segura, juntar para uma aposentadoria. Então, eu acho que são algumas coisas, na verdade, que a aviação ainda permite para uma grande maioria, né? Claro, a gente vai ter um ou outro que vai se perder pelo caminho, não vai, né? Mas eu noto assim, ó, para vocês terem uma ideia, eu fiz uma enquete da primeira turma, a gente tem metade da turma está no exterior, são expatriados, tá? Então, de 60, mais ou menos em torno de 30 são comandantes internacionais e uma grande maioria da Emirates, justamente, né? Eu lembro assim, do Foniá, do Márcio, são vários assim que são da primeira turma. Outra metade está aqui no Brasil, tá? Uma grande leva na Azul, porque eles ex-variganos e tal, e estão lá. E alguns foram para a ANAC. A gente tem, por exemplo, Helms, né? Uma turma que uns 5 ou 6 ali da primeira que foram e estão lá bem empregados também na agência, né? Então, é legal de você ver, assim, você pega 60 e você tem emprego para esses 60, eles estão bem, eles estão felizes, eles estão se realizando. Então, eu não tenho todos os números das outras turmas na cabeça, mas eu sei, né, porque eu encontro com eles no é muito afetivo isso aí também na parte da aviação. Os alunos voltam para ver a gente no curso. Nessas semanas acadêmicas, muitas vezes tem ex-alunos que estão assistindo também. E nos aeroportos, né? Quando eu pego avião, então é muito bacana, assim. Aí gosto sempre de tirar foto, peço para ir na cabine para tirar uma foto depois que o avião pousou, tudo certinho, assim, não vou atrapalhar ninguém. Mas eu tenho um carinho enorme, né, pelos alunos que passaram por mim, né? E gosto de saber, gosto de encontrar. Então, acho que isso gratifica muito na profissão, né? Ver bem, seria isso, né? Como a Karina diz, ver feliz, sabe? Ver feliz, ver realizado, ver que aquele esforço foi recompensado. Muitas vezes as famílias sofrem para pagar esse curso. Nossa, sabe? É a hora de voo, tem que morar fora, são sacrifícios assim muito grandes, mas que depois são recompensados, sabe? Então isso
aquece meu coração, assim, sabe? Porque eu vejo que, olha, a família se sacrificou durante 3, 4 anos, às vezes até um pouquinho mais, porque... Mas isso volta, né? E volta de uma maneira muito boa, assim, né? Na realização profissional. Ah, que legal, muito bom É. ouvir. Isso me lembrou um vídeo até que circulou há um tempo atrás no WhatsApp, eu acho, de um professor, eu acho que era eu não sei se foi no Oriente Médio, mas ele estava dentro da cabine, eu acho que Israel, não, eu não lembro agora o país e qual região, mas ele estava dentro da cabine, né, e o piloto fez uma homenagem para ele, né, Ah, e aí foi muito comovente, eu lembro que foi perto da data, foi perto da Semana da Asa, no ano passado, né, que nós não, acabamos não tendo, né, e me emocionou muito aquilo, né, poder, poxa, olha que lindo, né, um instrutor de voo dele, né, daquele piloto, né, estava ali, então, realmente, essa conexão que existe dentro do curso, ela é diferente de todos os outros cursos, acredito eu, né. é diferente. Eu dou aula em vários cursos, inclusive eu dou aula agora no gastronomia, com a história da alimentação, eu dou aula na história, dou aula nas ciências aeronáuticas, mas aqui é completamente diferente, na realidade, esse envolvimento com... E uma das coisas que eu achei bacana, a Maria de Fátima falou isso também na live dela, é a ideia de que como o curso é multidisciplinar. Isso é uma coisa muito legal do curso de Ciências Aeronáuticas, né? Você aprende um pouquinho de cada coisa. Então, tem lá a história, tem a geografia, tem a física, tem a teoria de voo, tem a navegação, e é um pouquinho de cada um, vamos dizer assim, e no final a gente vê que isso tudo é importante, né? Que você precisa daquele conhecimento de várias áreas, né? E não tem aquela área que essa aqui que é a top dos tops, aqui é... Não, é tudo muito, muito junto, e o aluno percebe isso, sabe? Que a gente... todo mundo fala a mesma linguagem. Eu, por exemplo, né, depois que eu entrei para a aviação, eu comecei a me preocupar muito com segurança. E eu me preocupo com segurança todo o tempo. Não é só na segurança quando eu estou voando. Segurança quando eu estou dirigindo, segurança quando eu estou caminhando, segurança se eu estou esquiando, qualquer lugar, entendeu? Assim, é muito, muito importante isso. E a prevenção, né? Então, eu botei na minha cabeça isso e é sempre, eu penso sempre na realidade. E eu acho que isso a gente passa para o aluno lá do primeiro semestre. Olha, eu sou uma pessoa que sou da história, mas eu tenho uma cultura de segurança. Não é só lá na disciplina do Éder que vocês vão ouvir falar de segurança, é sempre na realidade. Então, é muito bacana. A gente tem um curso onde a gente se conversa, onde a gente se comunica, né? Que faz com que as pessoas sintam isso, né? Então, acho que é um diferencial também das ciências aeronáuticas. É muito legal. Eu tenho umas perguntas aqui, mas recebi outras aqui da equipe que está fazendo todo esse painel acontecer, e são umas perguntas super interessantes aí, enviadas pelos alunos, por quem está assistindo. E a primeira pergunta eu vou fazer para a Kalina, que é assim: como foi o processo, passo a passo, das primeiras horas de voo no Aeroclube até a Emirates? Bom, eu era comissária, como a Aline, e fazia o meu curso teórico praticamente nos pernoites, estudando sozinha, porque não conseguia, né, assistir aula, porque você voa muito. Então, eu consegui fazer a prova na época do DAC, né, da ANAC, teórica, com esse teórico na mão. Eu fui lá para minha terrinha, sou de Recife, nas minhas férias como comissária, fiz o meu PP prático, do zero ao chefe. Então, isso para mim foi uma grande conquista, ter meu brevet em um mês. E daí, aos pouquinhos, né, fui fazendo minhas horinhas para o PC, né, o teórico, as horas e tal. E para eu entrar na Varig como copiloto, foi um alinhamento de coincidências boas, né, que o universo faz aí para a gente. Eu estava com todas as carteiras prontas quando a Varig realmente ia aceitar mulheres como qualquer outro candidato. Passou, não passou, sinto muito.
e não porque você era mulher, você não ia nem passar no psicotécnico, né? As colegas que eu conheci, várias fizeram seleção até o ano de 89, passava na prova teórica, passava no inglês, quando chegava no psicotécnico era reprovado lá na entrevista. Ah, você não tem o perfil, tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali. Mas é porque realmente era para não deixar a pessoa passar daquela etapa. Então, quando a gente fez essa prova, nós éramos 5, foi a primeira vez que a gente sabia que ia ser neutro. Então, para mim, foi uma alegria assim, incrível, eu era comissária ainda. Quando eu passei, eu e a Marina passamos, foi assim, é indescritível, né? Na minha formatura, a Nésia Pinheiro Machado foi a paraninfa, né? Foi sensacional, eu conheci a nossa pioneira, né? Uma das pioneiras, né? Porque a Teresa de Mazo tirou o brevet um dia antes dela, ela tirou 76, 77, o número do brevet dela, e ela sempre foi muito importante para a história do Brasil. Na minha formatura foi uma grande alegria ter ela lá, foi assim uma realização maravilhosa. Como eu falei, né, aquela etapa da EVAE foi um período muito importante também. A EVAE, assim como, vamos dizer, o curso de Ciências Aeronáuticas, prepara o profissional, né? Claro que o tempo era bem mais condensado, né? Era um ano, mas a preparação que a gente teve, né, foi muito importante como um bom berço para o resto da vida. Eu saí de lá, fui fazer o curso 737, 300, no Rio, 242 horas de voo, sentei lá na cadeira do 737-300, muito feliz, foi meu primeiro voo de instrução, né? Até comentei lá no Panda, veio a Globo entrevistando os passageiros, um dos passageiros falou assim, a mulher, um piloto, Deus está comigo, né? Deus está comigo. Eu vi depois na, na Globo, eu morri de rir, né? Eu estava lá fazendo a minha vidinha, fazendo o que eu tenho que fazer, né? Focada na minha instrução, mas lá atrás as coisas acontecendo, ela vinha lá, vamos me entrevistar também, até precisava até pegar esse DVD que eu tenho ele aqui, né? Tem que ver se ele ainda está funcionando. Essa matéria, né, de 1992. E comecei a voar muito feliz. Então, a felicidade real, total, plena, de você fazer o que você quer fazer, como você falou, Carolina. Você faz o que você gosta, você tem uma paixão pela sua profissão. Eu sempre tive paixão pela minha profissão. Fui voar depois do 737-300, fui voar o 777. Na época, eu fui fazer o curso lá na Boeing também, trouxemos os 2 primeiros aviões da 77 para o Brasil. Foi outro treinamento sensacional, né? A gente teve uma formação ótima. Voamos com os comandantes mais antigos, que eram os que estavam voando lá no 777, né? Quando ele foi incorporado à frota. E fazia muito poucos voos, fazia só Londres, Copenhague, depois começou a fazer Paris, Amsterdã. Então, era só um voo bom, 3 dias em Londres. Então, como você comentou aí, Cláudia, era uma época que eram uns voos bem legais, os pernoites bem interessantes, era uma outra aviação, né? E com a crise, né, da Varig, as coisas foram começando a ficar bem, assim, desanimadoras, né? As promoções não estavam acontecendo para comando, então eu comecei a pesquisar onde eu deveria ir, onde eu ia conseguir a minha progressão, né? Ser comandante, ter um desafio a mais, voar para novos lugares, e etc. Foi quando eu fiz a pesquisa, decidi pela Emirates, não sabia que eles não tinham mulheres, e fiz a minha inscrição como qualquer outro candidato, assim como a Fátima fez na China Airlines, mas a China já tinha mulher, a Emirates não tinha, eles não me chamavam, eu não sabia por quê. Eu ligava lá e eles falavam, não é por nada não, continue atualizando aí o seu cadastro online. Você tem mulher? Não. Ah, será que é isso? Não, não é isso. Fui falar com os pilotos pessoalmente, quando o avião encostou no avião da Emirates, fui lá, disseram, deve ser isso mesmo, é porque não tem mulher, mas pode ser que seja isso mesmo, se é o que você quer, continua insistindo, quem sabe uma hora dá certo. Outro alinhamento do universo, e quando eu já tinha feito seleção na Ryanair, inclusive, para voar lá, e a Ryanair, você sai comandante em 6 meses, né, que é um piloto experiente. Então, quase que eu fui para Ryanair, daí eu mandei um e-mail para a Emirates e falei, olha, preciso saber, ou é ou não é. Né? É porque eu sou mulher ou algum outro motivo? Porque eu não sei o que mais de requisito que eu tenho que eu não tenho todas as carteiras, vou ao avião.
E aí foi outro alinhamento, eles me chamaram para fazer a seleção, mas eu soube depois que eles já estavam preparados para receber mulheres. Eu tinha mudado toda a cabeça da empresa, assim, em termos de liderança, os líderes já estavam conformados, que a gente era um profissional riquíssimo, né, uma mão de obra talentosíssima que podia, né, estar contribuindo para a empresa como todos os outros colegas estavam lá. Todos são eficientes, são excelentes. Então, fiz a minha seleção e comecei a voar, outra realização. Fiquei muito feliz, outros desafios, né, mas foi isso, né. A seleção, como eu falei, foi puxada, mas eu estava tão feliz, não liguei, sabe assim, não liga para nada, você é tão feliz, faz o que você quiser, faz o teste que você quiser, eu estou nem aí. Muito feliz, era um sorriso daqui a aqui. Inclusive, a chefe da seleção, do RH, com quem eu falei no telefone, veio me conhecer depois da minha entrevista lá na seleção para saber quem eu era, né? Porque a gente ia se falar por telefone. E você, persistente e danada. É o que eu quero, eu queria muito entrar aqui na empresa, então eu queria que vocês me dessem a oportunidade de fazer a seleção. Eu vou ao avião, me sinto tranquila, não vejo qual é o problema. Né? A não ser que seja porque eu não sou homem, daí eu não vou fazer mais nada, não posso fazer, não vou fazer cirurgia, não vou fazer nada. Mas me fala, porque aí eu vou para outro lugar, porque eu não vou ficar aqui, né, minha cabeça na parede aqui, que não adianta, né? Eu preciso saber se as oportunidades são iguais para todo mundo. Se não é, então eu vou para outro lugar. Então, calhou, né, mais uma coincidência que eles abriram as portas para as mulheres. E a seleção para comando também foi puxada, mas estou muito feliz. Foi show. Foi tudo maravilhoso. Mesmo com o cansaço, o estresse, os estudos, não importa. E a minha filha, viu, gente, é super feliz, uma menina muito independente, muito forte, decidida, não seguiu na aviação, ela pesquisa genética, geneticista, está fazendo PhD, né, doutorado, e a mãe voando não foi um problema para ela, muito pelo contrário, você pergunta para ela, ela tem muito orgulho, muito feliz, e é isso que importa, né, a gente tem que ser feliz. E se eu tivesse sacrificado, né, para ela se sentisse que eu, por acaso, me sacrifiquei, né, sacrifiquei minha carreira para ficar com ela em casa, talvez ela não fosse tão feliz, talvez ela tivesse dito assim, não, mãe, você deveria ter seguido o seu sonho, eu ia entender. Quer dizer, a gente nunca vai saber, né? Mas o que importa é que tudo é possível, e se a gente se comunicar bem, né, explicar para os filhos, e tiver aquela infraestrutura que a gente conversou antes, eles vão viver bem. Então, eu tenho muito orgulho dela, sou uma mãe muito coruja, e eu pode ver como é que ela é muito feliz, graças a Deus. Todas as minhas amigas que têm filhos, todos os filhos são muito felizes. Que bom, que bom. Isso é muito bom de ouvir, é ótimo. Animador. É. E aproveitando já aqui, tu falaste da parte, né, do Emirados Árabes, tem uma pergunta aqui sobre dicas que você pode dar para quem pretende ir voar lá no Oriente Médio. Primeira coisa é conversar com alguém que ou está lá ou acabou de vir de lá, né? Que pode dar os lados, todos os lados da moeda, né? Então tem lado bom e tem um lado não muito bom. Então a primeira coisa é conversar com alguém sobre isso. Eu sempre converso falando a verdade, né? Para as pessoas não chegarem lá, não era bem isso que eu pensava, mas não pode ser, né? Imagina que decepção. Então a pessoa tem que conhecer tudo, tanto o que envolve em termos de costumes, o que você pode fazer lá, quais são as oportunidades, quais são os lazeres, né? Lá tem muita coisa boa, muita coisa legal para fazer. Eles facilitam muito a vida dos estrangeiros, eles querem que você se sinta em casa. É como se você estivesse quase que na Europa ou nos Estados Unidos, não fosse o clima, né, que é deserto mesmo, deserto 100%, tem a temperatura no verão, faz 52 graus às vezes, entendeu? Então, tem isso. Então, tem que saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Cultura, religião, lazer, como profissional. As oportunidades são incríveis, a empresa cresce muito, né? Você sabe, mesmo na crise, ela tem uma previsão de crescer bastante. Ela tem, acho que só um ano que ela não deu lucro, desde a sua fundação, em 1985. De lá para cá, sempre deu lucro. Então, ela é muito focada no lucro, né? Então, não tem associação de pilotos, não tem sindicato, então não tem aquele lado
Isso é ilegal lá no Oriente Médio. Você não pode ter um conglomerado de pessoas tentando fazer um movimento XYZ. É ilegal. Então, eles não vão pesquisar com os... não vão sentar com você para fazer uma negociação no contrato, horas de voo, não. Eles vão te apresentar o contrato. Se você gosta, aceita. Você vai para lá voar. Se você não aceita, não vá. E, às vezes, eles podem mudar também as regras no meio do jogo e você vai ter que decidir se ainda está bom para você, entendeu? Então, isso a gente não está muito acostumado, né? No Brasil, nos Estados Unidos, existe toda uma negociação. Então, isso é diferente. As horas de trabalho por mês são 100 horas de voo. No Brasil não é assim, entendeu? Então, tem todas essas coisas. Então, as dicas que eu diria são: converse com pessoas que estão lá ou que estejam lá. Eu estou à disposição. Meu Instagram é Milani_KC, de Kalina Cox. Tá, ok, pessoal? Estou aqui à disposição, sempre que quiser falar comigo, na boa, não tem problema, mas vale muito a pena. E a experiência lá fora é muito boa, para todo mundo, todos que puderem voar lá fora. Tem, né, China diferente, né, Coreia diferente, mas como nos Emirados Árabes tem muitos brasileiros, eu acho que existe como é que fala isso? Um conforto, assim, né? Como é que, né? Amizade, Você se né? sente... É muito gostosinho, é uma família. Então, todos os seus amigos são a sua família fora de casa. Todos eles, eu tenho todos eles no meu coração como família. Eu acho uma coisa interessante também, né, Karina, que está 6 horas quase de tudo, né? Então, não são voos Isso. muito longos, né? Que é diferente do caso da Ásia, onde o pessoal É, tem que tem, fazer voos muito maiores, né? depende, né, Cláudia? Se for para Austrália e Nova Ah, é Nova Zelândia, Zelândia, é verdade. eu fiz um voo para Auckland, que foi o do recorde na época. Coisa assim de quase 18 horas de voo. Entendeu? Aí vai para os Estados Unidos também, 14 horas, 16 horas para a costa leste, vindo de Dubai, né? Tripulação de revezamento. Então, é bem puxado. Você faz um voo de 50 minutos para um dos países ali do Oriente Médio, né? Você vai para o Kuwait, Doha, rapidinho, um 777 ou numa 380, ou vai fazer um voo de 6 horas, 7 horas para a Europa, ou vai fazer um voo de 12 horas para a Austrália e Nova Zelândia. Manila, nas Filipinas, também são 10 horas. Japão também, 10 horas ou 12 horas, dependendo do sentido, né? Que ele Sim, demora mais voltando. é verdade. Então, Mas também uma oportunidade de conhecer o mundo, né? Então, eu é, acho que foi a Aline fala isso também, né? Que ela conhece 60 países, é uma coisa impressionante, assim, né? Com 33 anos, acho que ela tem, é lindo, é uma oportunidade linda, ótima. nesse Você tem que saber exatamente, né, como eu falei, onde você está pisando para você não ter surpresas, mas que vale a pena, que compensa. Ai, que ótimo. Ai, gente, olha, passou tão rápido. Essa né? 1h30 já é 9h07 aqui, né? 21h07. Nossa, eu queria mostrar um videozinho aí, 2 Sim, videozinhos. Vamos por mostrar o favor. vídeo da Mabe aí. Então, da Marvel, eu queria só esperar um pouquinho, se vocês puderem, não sei se dá tempo, da gente passar primeiro aquele das menininhas da campanha. Vamos Sim, fechar o gap dos Let's sonhos close das meninas. the Dream Gap. The Green Gap. Esse vídeo, Tá. gente, é uma campanha internacional feita pela ESA, né, a Agência Espacial Europeia, e a Mattel, que é a produtora, a fabricante da Barbie e de outros brinquedos. Uma campanha que existe já há 3 anos para que seja que a gente acabe com essa distância dos sonhos das meninas. Vocês vão entender no filme por que as meninas sonham com coisas diferentes dos meninos, né? Por que tem tão pouca mulher nas áreas de ciências e na área da aviação, né, e da matemática, ou presidentes, etc. Vocês vão entender nesse vídeo por quê. E a gente, né, a Associação Aviadores Amab, está fazendo um programa em parceria com essa campanha da Mattel, que chama Dia a Menina na Aviação. Todas as meninas de 12 a 18 anos que mandarem para a gente um mini vídeo falando qual é o sonho dela na aviação ou nas áreas de STEM, mandar para o nosso e-mail, a gente vai selecionar 5 para fazerem um voo de graça, um voo de descoberta, no fim de semana do Dia Internacional da Mulher, em março de 2022. Então, é um presente nosso para 5 meninas. Então,
elas vão participar daquele fim de semana nosso, Dia da Mulher, de toda a programação, e 5 vão ser premiadas com voos. E os voos vão ser feitos no estado de São Paulo, numa escola de aviação fantástica, que a gente vai contar depois que a gente puder legal. entregar o prêmio para as meninas. Mas assistam esse vídeo, gente, vale muito a pena. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá tudo certinho? Sim, tá bem legal, bem grande. Então tá. O som foi compartilhado Let's também. talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe when by age 7 we're more likely to think that boys are smarter than us? That's ridiculous. When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Ai, que E aí, lindo! Parabéns! lindo? Muito lindo. Muito lindo. Pois é, gente. Então, desde 5 anos de idade, as meninas param de sonhar com todas as possibilidades por causa dos adultos, que não expõem a elas todas as possibilidades. Entendeu? É desde pequenininho que isso acontece. É um bloqueio nos sonhos das meninas. Elas não têm os sonhos, a liberdade de poder sonhar com todo o seu potencial. Então, a gente tem que mudar isso. Vamos fechar esse gap, vamos fechar esse vão, esse distanciamento dos sonhos e deixar elas sonharem com o que elas quiserem. Então, para isso, a gente está fazendo essa campanha também, que é para as meninas terem a experiência do voo de descoberta e verem se é isso que elas querem, quem sabe, né? Mas você tem que experimentar. Muito lindo. Tu queres E que o vídeo da MAB fica por sua conta, se você puder passar aí no finalzinho, para as pessoas conhecerem a associação, eu ia ficar muito feliz, porque muita gente sim. não conhece o Aviadores aí. Sim, com certeza. Vou passar agora no final. E antes, né, de passar o vídeo, gostaria muito que vocês dessem palavras de incentivo para as nossas futuras pilotas. Você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, isso mesmo. Porque, na realidade, a gente tem que ter sonhos, né? E gostar daquilo que faz. Então, é uma pena quando, por algum motivo, né, às vezes um preconceito, eu me lembro, né, de ter ouvido isso ninguém me contou, né? Eu ouvi, principalmente com a questão da Carla, né? Eu acho o exemplo muito bom, a ideia de que ela não pode entrar na aviação porque ela não pode dormir no sarcófago. Eu gosto de dormir no sarcófago de pijama e ela não vai poder entrar. Então, algumas coisas desse tipo, ou preconceituosas mesmo, que não tinham razão nenhuma, né? Porque por que o médico podia dormir com a médica residente no mesmo quarto dos médicos e a mulher piloto não podia, né? A aviadora não podia. Então, esses preconceitos e o sofrimento, na realidade, que ele causa, né? Porque muitas pessoas acabam parando ali, né? Interrompendo suas carreiras, interrompendo seus sonhos. Então,
continuem, né? Apesar das adversidades, elas vão vir, as adversidades existem, os obstáculos existem, ainda existem, mas a gente tem que ser forte, pedir ajuda, como disse a Kalina, ir em frente, né? E batalhar pelos sonhos, né? Você pode ser o que você quiser, e o impossível está aqui na cabeça. Ok, gente? É uma opinião. Lindo, A gente lindo. acredita, é Lindo, uma é crença verdade. limitante, né? Você achar que algo é impossível. Nada é impossível. O que precisa de informação, conhecimento, né? Conhecer o assunto, conhecer a matéria, se informar, não é? E se preparar. Só isso. Existem vagas para todas. E a gente, né, as amigas, está aqui para isso, para desmistificar, para mostrar para vocês que você não precisa ser, né, o suprassumo do suprassumo. Qualquer pessoa consegue, basta se dedicar e focar e não se deixar bater por nada, né? Você sabe, né? Como você falou, Cláudia, os preconceitos, as mensagens, as gracinhas. Foquem. E contem com as amigas, contem com a associação aqui, a MAB, Aviadoras Amadas, que está aqui para ajudar vocês. Sábado vai ter uma live bem na hora do Panda. Então vocês vão ter que assistir depois, às 18 horas, começa a nossa live, de premiação das bolsas do terceiro concurso de bolsa de estudos da Amada, que a gente está promovendo, né? Já é a terceira vez, é meritocracia, né? Não é sorteio, e a gente vai presentear o certificado dessas bolsas no sábado, então contem com a gente, contem com as amigas, viu? Muito obrigada pelas palavras. Antes de a gente fazer o encerramento, né, oficial, eu vou colocar o vídeo da MAB. Obrigada. Imagina, tá aparecendo para vocês? Tá começando, vai. Muitas mulheres ainda não sabem que podem ser pilotos. Você já se perguntou o que nos move, aquilo que nos inspira e o que faz os nossos olhos brilharem quando estão voltados para o céu? Nós, das Aviadoras AMAB, somos movidas por desafios. Assim, todos os dias damos novos passos, abrindo caminhos e tratando o futuro como algo atual. Por isso, vamos de sonhos a grandes realizações. Essa história começou com um grupo de aviadoras fundado pelas pioneiras do Grupo Varig, em 1998, juntamente com as pioneiras da VASP, Transbrasil, TAM, Pantanal, Gol, entre outras. A iniciativa nasceu com o objetivo de unir as mulheres pilotos em busca de apoio mútuo, parceria, promoção de palestras e encontros, intercâmbio de ideias e experiências, promovendo incentivo, aconselhamento e guiando as jovens aviadoras no exercício da profissão. Em 2000, já contavam com a participação de mais de 40 mulheres de todo o país. Com o passar dos anos, foi decidido então oficializar o grupo, resultando na primeira organização brasileira de mulheres pilotos e profissionais da aviação, a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Números mostram que apenas 2% de pilotos comerciais no Brasil são mulheres. Por isso, as aviadoras vêm sendo preparadas por um time robusto e especialista nas diversas áreas, assim como por escolas parceiras, para capacitação e cursos de piloto privado, piloto comercial, simulador, preparatório para ICAO, curso de agente de aeroporto, familiarização em safety e curso teórico de comissária de voo. Evolução está em nosso DNA. Por isso, as bolsas e mentorias se estendem a controladoras de voo, mecânicas de aeronaves e engenheiras aeronáuticas. Conheça um pouco mais a nossa associação, nosso trabalho, nossa missão. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, com o intuito unicamente de ajudar vocês a progredir na sua carreira na aviação. Então, dê uma olhadinha no nosso site, entre na aba Associe-se e veja qual é a categoria de associada que você se qualifica e junte-se a nós, nos ajude a crescer. Aviadoras AMAB. Era isso que eu queria mostrar para vocês.
Parabéns. Muito bonito esse trabalho. Obrigada. Que lindo. Então, o site, né, ficou um pouco, para mim, pelo menos, ficou bloqueado, é aviadoras.org.br. Tá ok, gente? Para mim, não sei se para vocês ficou. Pode ser que tenha tido um probleminha aqui, vamos colocar aqui no chat. É aviadoras. .org.br. Aí, Isso, obrigada. imagina. Obrigada, Foi pessoal. um prazer. Aí, né? Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer gigante. Saio dessa noite mais assim, me sentindo mais poderosa ainda e com vontade de continuar esse trabalho lindo. Foi inspirador. Foi uma noite inspiradora, essa é a palavra. Que bom. Obrigada, que Carolina. bom. Bom te ouvir também. Muito bom. Obrigada, Carol. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todos vocês que estão aqui na sala e todos vocês que estão assistindo no Facebook. Um beijo bem grande. Estamos aí à disposição. Muito obrigada.